Oi, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Nós sempre trazemos histórias de mulheres guerreiras, mulheres reais, que decidiram reescrever as próprias histórias. Também trazemos assuntos que nos dizem respeito. E o assunto de hoje traz muita representatividade para o nosso podcast, tá? Vamos falar sobre a força da mulher indígena. Estou com duas convidadas, duas mulheres que são referências, que são vozes potentes na periferia, no movimento indígena. Vamos conhecê-las? Então, quero começar apresentando as minhas convidadas de hoje, do episódio do podcast A Vida é Delas. Então, Juliana Alves, ou Cacica Irê, do povo Genipapo Canidé, secretária dos povos indígenas do estado do Ceará. Cacica, ó, muito obrigada, então, pela sua participação, por vir aqui, até aqui e compartilhar com a gente a sua história e a sua força. De nada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Oh, muito obrigada. E também Natália Tatanka, indo aqui porque a gente estava conversando aqui algumas coisas nos bastidores, depois a gente vai explicar por quê, tá? Natália Tatanka, psicóloga por formação, empreendedora social e coordenadora da Comissão de Psicologia, Povos Indígenas e Tradicionais do Conselho Regional de Psicologia. Natália, muito obrigada pela sua participação também. Eu também agradeço e estar aqui nesse trio, né? Eu digo que essa roda, sempre a gente está em roda. Um círculo aqui com mulheres potentes, Cacica, você, então agradeço esse espaço. Ai, gente, aqui a gente se fortalece, pode ter certeza. E quero que sintam-se à vontade. Aqui a casa é nossa, é um cantinho muito especial para a gente, com as histórias de vocês e com as vivências de vocês, a gente possa empoderar outras mulheres que nos assistem, tá? E eu queria começar trazendo um pouco da minha vivência. Um pouco, infelizmente, eu queria ter mais, um pouco do contato com a cultura indígena que eu tive durante essa minha carreira, nesses meus mais de 10 anos de jornalismo. Eu tive um contato muito enriquecedor. Pouco, queria mais, mas sim, tive um contato com a cultura indígena. E o que eu percebi, Cacica Irê e Natália, o que eu percebi foi a presença feminina muito forte, assim, como âncora da preservação, da manutenção da cultura indígena. Muitas mulheres, né, muitas mulheres sendo protagonistas desse movimento que é tão importante, e vocês aqui sendo representantes dessas mulheres aqui no podcast. Então, de coração, sejam muito bem-vindas. Essa é a minha visão. Eu queria ver a visão de vocês também. Como que vocês enxergam realmente a participação feminina na luta pelos direitos dos povos indígenas? Começando com você, secretária, por gentileza. Bom, essa participação é uma participação que ela se dá dentro dos territórios indígenas, né? A presença dessas mulheres e principalmente a luta que marca a trajetória de vida dessas mulheres, né? Eu venho de uma linhagem matriarcal, né? A minha mãe, a Cacique Pequena, é a mãe de toda a aldeia, que é mestra da cultura, guardiã da memória. E aí, essa linhagem, ela me dá esse empoderamento, né? A minha mãe, quando iniciou-se a luta dos povos indígenas na década de 80, aqui no estado do Ceará, como ela bem nos coloca na sua fala, ela olha para a gente e diz assim: eu era apenas uma mulher parideira e dona de casa. Isso na década de 80. E, de repente, o meu povo me coloca numa situação para que eu possa representá-los. E aí ela diz que ela recebeu uma cruz, né? Ela se coloca com essas palavras. E aí que ela diz que transformou a dor dela na luta, né? E é muito importante. Além da luta da Cacique Pequena, nós temos tantas outras mulheres que lutam no seu cotidiano, dentro dos seus territórios, nas suas aldeias, com os seus povos, para a garantia e a permanência da cultura desses povos aqui no estado do Ceará. Nós estamos falando de um estado onde, por muitas e muitas décadas, invisibilizou a luta desses povos, né? E aí, quando lá atrás se colocava um relatório dizendo da não existência de povos indígenas no estado. E aí essas mulheres, elas se fortalecem para que elas pudessem, de uma certa forma, garantir
o espaço e a autonomia cultural desses povos, né, nos 16 territórios que hoje nós temos no estado do Ceará. Hoje são 16 povos em mais de 20 municípios no estado do Ceará. O último IBGE de 2022 é que nós temos mais de 50 mil indígenas no estado, né? Então, assim, uma presença muito forte dessa população, desses povos, e essas mulheres, elas fazem essa configuração dessa luta. E aí é importante a gente destacar que são mulheres que muitas das vezes tiveram suas lutas invisibilizadas, né? As mulheres indígenas, elas também lutam pela visibilidade das suas lutas, dos seus territórios, dos seus povos, e aí elas fazem isso muito no automático. Eu costumo dizer que é um processo para além do cultural, de muita encantaria, de muita espiritualidade, para que essas mulheres elas permaneçam na luta. E aí nós costumamos dizer, né, Celinha Chacriabá, que hoje está enquanto deputada federal, a nossa ministra Sônia Guajajara, né, que representa os povos indígenas no Ministério dos Povos Indígenas, a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, uma das primeiras mulheres advogada e uma das primeiras mulheres a assumir a Câmara Federal, né, foi a doutora Joênia Wapichana. Então, a gente traz a forte luta e a presença dessas mulheres nesses espaços, para que elas possam se manter. Mas não é só esses espaços de destaque, tanto no legislativo, né, no executivo, mas também todas as nossas mulheres que estão no chão dos territórios segurando essa luta. A gente vê com muita responsabilidade e com muito cuidado para que essas mulheres possam permanecer segurando a luta desses povos, porque a luta ela acontece no chão batido dos territórios. E você, Natália, como enxerga, então, essa força feminina ganhando cada vez mais espaço no movimento indígena? Então, eu gosto de começar pelo começo, quando eu digo que todas nós nascemos de uma mulher. Então, essa reconexão faz com que a gente ganhe força. E essa desconexão também nos enfraquece. Então, acredito que tudo isso que a Ju trouxe, trazendo essa história, né? Então, tem toda essa linhagem, mas como aqui agora a gente vai fortalecendo ainda mais esse vínculo de mãe, de filhas, de mães, da nossa própria conexão com a Mãe Terra, que é mãe, né? Que nos acolhe, que nos guarda. E o que é que a gente vem entregando de volta para essa mãe? Hoje, toda a condição climática e emergente vem porque será que estamos sendo boas filhas? Então, está tudo interligado. É algo que é sistêmico mesmo. Uma experiência muito interessante, quando eu estava ainda me formando em psicologia, eu fiz todo o meu trabalho no CRAS indígena do povo Pitaguari. E acompanhei um grupo de mães gestantes e muitas jovens ali com 13, 14 anos. Acho que a mais velha devia ter uns 20 e poucos anos. E como nós tivemos que fazer esse processo de reconexão. Porque tinha uma história ali de como essa indígena mulher engravidou, onde estavam os apoios, onde estava essa rede. Então, o CRAS indígena, ele foi fazendo esse trabalho e eu, enquanto estudante de psicologia, me comprometi com essa causa. Então, esse trabalho com as mulheres já estava ali, ainda na minha formação. E como na semana passada a gente estava com a Escola de Gastronomia fazendo uma formação com o Povo Anassé, para conectar mulheres com a história da gastronomia. Então, elas estavam ali fazendo o bolo de batata, então tinha essa conexão porque tinham mães e filhas juntas. Então, eu acredito que essa é uma das soluções para a grande emergência que nós temos da saúde mental no nosso momento, a falta de conexão e como a gente pode se reconectar com essa mãe, que é a Mãe Terra, que são mulheres, que são essas referências, como a gente trouxe aqui, de mulheres que vêm abrindo portas para outras passarem. Pronto, essa primeira rodada foi assim para a gente dar um pontapé aqui para nossa conversa. É importante a gente falar, o tema desse podcast é empoderamento feminino. Agora, eu tenho uma curiosidade e eu acredito que muita gente que está nos escutando, nos assistindo, também tem essa curiosidade, porque é algo muito dos povos indígenas, essa questão da nomenclatura dos nomes. Natália ganhou esse sobrenome, Tatanka, e Cacica Irê não é Cacique Irê.
Então, me ajuda a entender isso, e as pessoas também de casa entenderem tudo isso. Um monte de gente quer saber, né? Pois é, não é cacique, Irei. Me explica para mim, por favor, Isso. Juliana. E aí é importante que a gente diga que, por exemplo, a cacique pequena, ela gosta de enfatizar o nome cacique. André, né? só um parênteses aqui, só para que todo mundo entenda também. A cacique Irê é filha da cacique pequena, gente. E que cacique pequena simplesmente é a primeira mulher a comandar uma aldeia no Brasil. Gente, quanta representatividade. Essa memória em pessoa, essa guardiã da memória sendo aqui do nosso estado. Então, eu preciso fazer essa pontuação, essa honra, porque realmente, ó, só palmas para ela, só palmas, só palmas. E o cacicado, na aldeia, Genipapo Canidé, é formado por um trio feminino, ou seja, são 3 mulheres liderando essa aldeia, que é tão histórica, que faz parte da nossa história aqui do nosso estado. Só para a gente contextualizar as pessoas que estão nos acompanhando. Exatamente. E aí a cacique pequena, como eu estava falando, ela gosta de ser chamada de cacique. Já a cacica Irê, né, já traz para esse contexto mais feminino. Até então, todas as mulheres que recebiam o cacicado, essas mulheres, elas enfatizavam, porque a palavra cacique, ela está dentro de um contexto feminino e masculino, né? Mas eu quis, né, quando eu assumi o cacicado, quando teve a passagem de cacicado em 2010, eu quis enfatizar para o termo feminino, né? Então, eu costumo utilizar cacica Irê, né, C-A-C-I-K-A, né, enfatizando, né, que é num termo feminino. E aí é importante que a gente compreenda que é uma passagem de cacicado feito, né, pela majestade maior do território, que no caso foi a cacique pequena, na presença de outros caciques, né, e cacicas, na presença de outros pajés e mangés, e aí todas as lideranças que estavam presentes para poder comungar, né, essa ação da passagem de cacicado. E aí até hoje a gente assume, né, é um cacicado triplo, né, a minha mãe, a cacique pequena, ela é mãe de 16 filhos, sendo 8 homens e 8 mulheres. E aí ela faz o convite para que a gente possa assumir, né, e ajudar ela nessa questão da condução dos trabalhos dentro do território. E a gente tem feito isso, sempre respeitando, porque o grito maior, né, Natália, costuma sempre ser o dela, né? E aí foi como a gente sempre deixou muito bem claro, né, por onde a gente passa. O cacicado da cacique pequena é um cacicado que a gente vai se estender por outras gerações, que, por exemplo, quando as pessoas olham para uma sobrinha minha, a Raquel, já se vê a Raquel num papel de cacica daqui a alguns anos, né? Que já é minha sobrinha, que já tem essa outra linhagem, né? Então, assim, a gente procura fazer com que esse empoderamento dessas mulheres, através, né, dessa militância, vá se destacando na liderança feminina mesmo dentro dos territórios. Não é só o povo Genipapo que tem, né, a presença de mulheres cacicas, outros territórios no estado do Ceará também tem, e aqui eu posso frisar, por exemplo, a nossa cacica Andréa, do povo Tapuia Cariri, lá de São Benedito, a cacica Madalena, do povo Pitaguari, né, entre outras mulheres que estão, a cacica Socorrinha, do povo Tabajara, em Monsenhor Tabosa, assim como outras mulheres que estão assumindo essa liderança, tanto a nível de estado como a nível nacional. Que fortaleza. Obrigada pela explicação, viu, cacica? Mas queria trazer algo que a Ju trouxe, como é que nós somos instrumentos para inspirar outras mulheres. Porque se a gente volta à história das mulheres lideranças, nós tínhamos ali cacique pequena. Então, por que hoje se abre espaço para ter outras cacicas, que vão até rompendo o paradigma de um termo que pode ser masculino e feminino, mas eu quero ser cacica ainda com A maiúsculo no final. Então, somos inspiração para outras. Eu lembro que na época que eu me formei, não tinha nenhuma psicóloga indígena. Eu fui a primeira, né? Eu sou a primeira conselheira indígena no Conselho de Psicologia, e quando chego lá, não tinha nenhuma comissão que falava disso.
Então, psicologia para todos e todas e todes, tá, mas tem uma particularidade. A dos povos indígenas, que é inclusive o que a gente estava conversando aqui no paralelo. As políticas para isso, elas têm que ser diferenciadas. Então, já existem outras, Andresa, Pitaguari e tantas outras psicólogas que já se formaram e dizem, me inspirei lá em você, viu, Natália? Que bom, então estude muito. Então, fico cobrando também e já estão participando lá na comissão conosco, mas somos essa inspiração, Cacique Pequena inspiração, Juliana inspiração, né? Outras mulheres na política também, indígenas, que vêm se inspirando em nós. E que bom! Então temos também uma responsabilidade de estar fazendo boas coisas. E se hoje vocês são referências, houve uma luta, houve É, uma é. trajetória e que tudo isso precisa ser enaltecido e valorizado para as próximas gerações também, né? Isso, e é uma das nossas maiores preocupações, né? De como estamos deixando O os nossos legado, né? territórios para que as futuras gerações dos nossos povos elas possam dar continuidade a essa luta. E aí é tanto que a gente envolve muito o trabalho com a juventude, porque a gente percebe que a juventude ela não é o amanhã, a juventude ele é o agora. Assim como eu iniciei a minha trajetória dentro do movimento indígena aos 12 anos de idade, então hoje com 39 anos, eu sei que toda a caminhada que eu fiz juntamente com a minha mãe não foi em vão, muito pelo contrário, foi uma caminhada que tem me dado os bons frutos e que tem sido exemplo para que outras mulheres possam estar em outros campos de atuação, né? Desde o campo do território, ao campo político, ao campo acadêmico, em todas as esferas, digamos assim. Então quer dizer que hoje a Cacique Irê começou, olhando lá para trás, começou aos 12 anos. Fala um pouquinho dessa trajetória, então. Aos 12 anos você decidiu que seria uma voz potente, uma voz necessária no Isso. movimento indígena, foi isso? Foi. Eu costumo dizer que a Cacique Pequena, ela me pegou como experimento, digamos assim, né? Então, assim, aos 12 anos, ela dizia assim, minha filha, vai ter tal reunião e você precisa me acompanhar para você poder... Dos 16 filhos, eu fui a primeira a ser alfabetizada, né? Ou seja, aos 7 anos, 8 anos de idade, eu já estava alfabetizada dentro de uma escolinha, de uma associação comunitária, dentro da própria comunidade, né? E aí, minha mãe convidava para que eu pudesse acompanhá-la, para mim poder escrever as reuniões, as informações, para quando chegar na comunidade ela ter um embasamento maior de repassar as informações. Então, todas as reuniões que eu acompanhava a minha mãe, a gente saía de casa às 6 horas da manhã, a gente andava a pé 7 quilômetros para poder pegar um ônibus mais próximo, né, que era lá no Iguape. E aí, passava o dia com ela no centro da cidade, vinha para a Pastoral Indigenista, que na época era Pastoral Indigenista, que é ali a Arquidiocese de Fortaleza, ali no centro, e aí escrevia, né, anotava mesmo as atividades, as informações que eram necessárias. E aí, ao longo desse meu processo, eu assumi aos 14 anos de idade como a primeira conselheira representando o grupo de juventude indígena dentro do povo, né? E aí é um conselho local de saúde que a gente participa, e aí ocupa também o espaço a nível dentro do Estado no Conselho Distrital de Saúde. Então, eu já passei a assumir, né, os jovens, não, quem vai ser a Juliana, né? E aí fui adquirindo, né, essa militância muito cedo. Uma liderança que foi Foi construída, então, com o construída, decorrer do exata, com o tempo. decorrer do tempo, né? Tudo sempre observando, né? Eu sempre sentava no chão com o meu caderninho e o meu lápis e anotava o que as lideranças, Cacique Daniel, Pajé Luiz Caboclo, Pajé Barbosa, Dourado Tapeba, o que a liderança Mocinha, o Cacique Alberto, o que eles iam falando, eu ia anotando, né? E isso nos servia para depois a gente repassar para a aldeia toda em reunião. Mas, pasmem, aos 15 anos de idade, eu fui mãe. Né? Dos 15 para os 16 anos, eu fui mãe. Né? Ou seja, fui mãe na adolescência. Né? E aí, de uma certa forma, para algumas mulheres, o ser mãe impede de você fazer muitas coisas. Mas, e aí, como a gente sempre diz, a gente não pode romantizar a maternidade.
né? Quando a minha filha nasceu, né, de parto normal, a Grazi, que hoje está com 23 anos, né, eu olhei para a Grazi e disse, vai ser nela que eu vou buscar mais força ainda para continuar lutando. E aí eu não fui me acomodar, né? Tive uma parada no que diz respeito aos estudos, né? Mas depois é como se eu tivesse que estudar uma jornada muito maior para que eu pudesse recompensar os 2 anos que eu fiquei sem estudar para poder tomar de conta da minha filha, né? Digamos assim. Mas não me ausentei do movimento, continuei participando das atividades do movimento e continuei fazendo cursos, né? Fiz o magistério indígena, fiz a primeira licenciatura intercultural dos povos indígenas, que foi pela Universidade Federal do Ceará. Depois fiz uma pós-graduação em gestão e coordenação escolar. Depois fui para um direito, tranquei a faculdade de direito e fui para um mestrado. Né? Ou seja, hoje minha filha me deu uma neta, que é a Mavi. Eu já sou vó. Olha, pois nem parece, viu? Eu já sou vó, né? E aí minha filha, às vezes, ela diz assim, mãe, eu acho que eu lhe decepcionei, porque aos 23 anos era para me estar lhe dando o meu diploma. Eu disse, não, minha filha, você não me decepcionou em nada. Quem sou eu para lhe julgar e cobrar de você o que, por exemplo, eu não consegui oferecer para minha mãe aos 17 anos um diploma. O que eu ofereci para minha mãe foi aos 16 anos você. E isso você não me impediu. E assim como a nossa pequena Mavi, não vai te impedir de tu continuar a tua luta, de tu continuar querendo os objetivos que tu quer para a tua vida, não. Porque quem faz as nossas limitações somos nós. E não são os nossos filhos. E a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar que nós temos os nossos filhos e que a gente cria, né, para que eles possam ir ajudando a gente nesse universo. Né, nesse universo que, de uma certa forma, é tão grandioso, né? É tão prazeroso a gente viver e a gente poder dizer, hoje eu tenho já a minha segunda geração, né? Então, através dessa minha trajetória, jamais imaginava que um dia eu pudesse estar dentro do governo, assumindo um cargo de secretariado de Estado. Jamais. Mas se os encantados, né, me orientou para que um dia a gente pudesse chegar e estar fazendo essa trajetória de vida, quem sou eu para negar? Né? Quando eu assumi lá atrás a coordenação da Escola Indígena Genipapo Canindé como diretora, né, que dei minha contribuição na educação escolar indígena e, consequentemente a isso, fui ocupar um outro campo, que foi o campo político, e ser candidata a deputada estadual em 2022. Quando terminou tudo aquilo ali, quando passou o período eleitoral, quando passou, eu disse, não, eu não vou voltar para a escola, eu vou ficar no meu cantinho e seja o que o universo quiser. E aí as pessoas chegavam para mim e diziam assim, tu vai fazer o que agora? E a tua vida profissional? Eu disse, gente, eu estou esperando o universo me responder. Eu não estou preocupada, né? Feijão e farinha no saco tem para a gente comer. Então, acho que às vezes a gente sofre antecipadamente, né? E aí o universo, através da luta e do movimento indígena, nos apontou para estar ocupando o espaço que nós estamos ocupando hoje enquanto secretária de Estado. Mas é tudo assim, com muito respeito, esperando, né, dos nossos encantados, mas é claro, principalmente respeitando a luta daqueles que fizeram essa luta que foi antes de mim, que foi antes de nós, né? A luta dos nossos mais velhos, a luta das nossas mais velhas, que fizeram com que a gente pudesse hoje estar nessas conquistas, conquistando os espaços que nós estamos. Com certeza, as nossas histórias, sejam elas quais forem, nos fortalecem. Como um todo, né? Com toda certeza. Cada história é única. E, Natália, me fala de você. Quero conhecer um pouco mais a tua história também. Natália, que ganhou um sobrenome, ela vai explicar por que agora. E que tem esse trabalho tão bonito, voltado para a saúde mental dos povos indígenas. E por quê? O que foi que te motivou a trabalhar esse tema, que depois da pandemia, principalmente, virou tão necessário, tão importante ser discutido. Sim. E virar à tona, né? No centro de discussões mesmo. Me fala. Então, diferente da Ju, né, que teve ali dentro desse histórico familiar, essa mãe que já estava ali dizendo, olha, você pode ser isso, faça aquilo, e nasceu na aldeia, eu não nasci na aldeia, né? Então, todo o meu processo sou formada em letras, depois fui para psicologia,
ficava no meu processo terapêutico de autoconhecimento e me faltava algo. Era algo assim que eu, poxa, o que eu vou fazer? E eu sempre, eh, toda a minha formação foi dentro dos territórios tradicionais. E eu, por que que eu busco isso? Por que que eu sou tão apaixonada? Então, um dia eu cheguei em casa e falei para o meu pai, e eu sempre conto essa história: "Pai, por que que o nome do meu padrinho é Chico Índio?", que é o nome do meu padrinho, já faleceu ele. "Ora, porque ele é índio, né", a gente usava muito esse termo Isso. antigamente. Eu: "Tá, me conta a história". Então, depois disso, parece que algo assentou, assim, em mim de buscar quem eu era. E é muito o que vem acontecendo hoje, se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você É vai. verdade. E você fica paralisado e você não consegue sair de um movimento emaranhado na vida, de se realizar, de saber o que vai fazer. Então, fui atrás da minha história. Então, fui com a minha avó e quando eu ia perguntar a ela, ela dizia: "Pra que você quer saber disso? Índia era a sua avó, eu sou só a filha dela". Eu: "Mas se ela era tua mãe, tu também é". "Tá, índia era ela, eu não era não". E aí a gente entende que tem uma história de genocídio, de dor, de barbaridade que aconteceu com esses povos Sim, e sim. que então, para se defender: "Eu não sou isso não". Então saía muitas vezes da aldeia, vinha para a cidade e, cortava essa história. E nós, uma geração que vem depois, que vai ser diferente da Mavi, que tem gerações e gerações que valorizam isso, vai ter prosperidade e abundância, outros têm escassez, porque não sabe de onde vem. Então eu fui buscar, minha avó ia dormir, eu ia para casa dela todo final de semana, eu ia buscar os documentos dela no guarda-roupa escondido, para eu saber da onde era. Eu sabia que a minha família era da Caucaia, mas da onde? Na Caucaia tem povos indígenas. Quem é? E falava com o Vebe Tapeba. Será, o Vebe? Natália, não tem ninguém da tua família com esse sobrenome, porque eu levava os documentos. Aí encontrei o cacique Antônio Anassé, que conhecia a história da minha avó. E aí ele foi, traga isso, traga o documento. Eu levava escondido. Ou seja, para romper ali um paradigma, então ele disse: "Olha, sua avó era isso", e contou a história dela. Aí eu: "Vó, eu descobri que tu era isso". "Quem lhe contou?". Ele me falava, né. Então eu ia para o povo nascer e ia descobrindo. E aí descobri da onde vem a minha essência, qual é o meu povo e da onde eu pertenço. Então muitas mulheres que não puderam, que foram silenciadas mesmo e que não tiveram essa conexão direto com essa força. E aí não tem força para ir adiante, e muito menos de empoderar outras mulheres. Por isso que no Bom Jardim, o que hoje eu venho fazendo com todas as mulheres, com o negócio social, com o Jardino, com a saúde mental como um todo, tem tanta força e eu tenho tanta vontade de fazer isso, para que outras pessoas se conectem com a sua história. Porque uma árvore que tem umas raízes, frágeis, ela balança a qualquer tempestade, mas quando as suas raízes são profundas e que inclusive a gente se conecta, raízes com outras raízes, como Isso. está eu e a Ju aqui, a gente se fortalece ainda mais. Então, fica pensando o que vamos fazer, que projetos a gente vai construir agora, quais são as pautas emergentes. Então, eu fui convidada para ir no povo Lakota Sioux, nos Estados Unidos, né, tem o padre Rino, que eu trabalho com ele no Bom Jardim, que é psiquiatra, trouxe esse xamã aqui e nós tivemos uma vivência de percepção extrasensorial juntos, algo que eu fiquei só para mim, porque algumas pessoas não compreendem o que é isso, mas dentro da cosmologia Sim. indígena, da nossa espiritualidade, isso existe muito. E ele: "Eu quero convidar você para ir num ritual", que foi a Sandência, um ritual que a gente dança 4 dias, fica sem comer, sem beber, só na busca da visão, buscando os nossos animais. E eu tive um encontro com um animal, que é o búfalo, que é o nome tatanka, e, a tatanka é uma mulher que apareceu em meio aos povos norte-americanos quando eles estavam em guerra, trazendo um cachimbo. Por isso a história do cachimbo da paz, né, que é o pipe. E quando os povos fumavam esse cachimbo, ali não tinha que ter guerra. Então eu ganhei esse cachimbo, então sou ministra desse cachimbo e trouxe de lá para cá. E eu: "Poxa, o que que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso lá?". Então, em muitos momentos, tenho esse papel de pacificadora. Eu não sabia o que eu ia fazer. Ganhei o cachimbo, trouxe, né, ganhei o nome.
E foi muito bonito quando o meu cacique, Roberto Anassé, escreveu lá me deu o meu reconhecimento, ele colocou Natália Tatã Canassé, né? Então, ele não tirou Que também, ou coisa seja, mais linda, integrou o meu gente. nome. Então, é por isso, e eu gosto de ser chamada de Tatanca, né? As pessoas sabem que eu sou do povo Anassé e como eu sou forte. E isso, sabe, depois aí quero estudar mais, quero buscar mais, quero empoderar mais mulheres, mais pessoas têm que estar conectadas, porque às vezes dentro das próprias comunidades tradicionais, os povos indígenas, as mulheres estão enfraquecidas, Sim. estão A desconectadas. partir dessa fortaleza, Isso, da descoberta da tua ancestralidade, é, de como você se fortaleceu, você isso, decidiu fortalecer isso, outras mulheres isso, também. para se buscar, para se autoconhecer, para mergulhar na sua história, na história dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus trisavós, dos seus tataravós. Então, essa faz parte da nossa história, está aqui no nosso sangue. E não é o que foi um movimento interrompido de só conheço a minha mãe. Muitas pessoas não conhecem a avó, não sabem quem foi a bisavó, qual foi a história delas. E o que é que agora, nesse momento, nessa encarnação, a gente está realizando? E eu sempre falo, sabe, Natália, que, por exemplo, as pessoas às vezes preferem conhecer a história de outros países, de outros Outra estados, cultura, né? outras culturas, até que conhecer a sua própria história. Né, a sua árvore genealógica, de onde Isso. foi que partiu, por que, que eu moro aqui em tal bairro, né? Quem foi que veio para cá? Foi minha mãe? Foi meu pai? Né? E aí é muito interessante, Natália, porque, por exemplo, o que a sua mãe diz, menina, quem era índia era a tua avó, eu não sou não. Como É. é que a gente não pode cobrar, principalmente dessas pessoas que utilizam esses termos, porque quem é que vai querer sofrer? É. Né? Como minha mãe ela sempre diz, minha filha, muitos foram dizimados, muitos foram apagados, muitos foram massacrados. A Guerra de Bárbaro, que a gente estuda lá no livro de História na quarta série, Quarta série. aconteceu na primeira capital do estado do Ceará, que foi Aquiraz, É. né? Os jesuítas catequizaram esses povos a ponto de dizer, por que que, de uma certa forma, hoje, a Igreja Católica se vê com uma dívida muito grande a esses povos? Porque a Igreja Católica foi a primeira a dizimar esses povos, né? Quando, na trajetória histórica, os jesuítas aplicavam as lições nesses povos para que eles só podiam se alimentar se falassem o português. Aí hoje as pessoas, por exemplo, dizem assim, mas e qual é a língua de vocês? Né? Como é que a gente vai ter uma língua nativa dos nossos povos se essa língua, infelizmente, ela foi roubada, ela foi tirada, Cortada, né? né? Então, assim, como o nosso pajé Luiz Caboclo, ele sempre diz, arrancar os nossos galhos, mas esqueceram de arrancar as nossas raízes. E aí é por isso que tem tantos indígenas hoje, né? Tanto se autodeclarando, mas também buscando as suas origens, de onde saíram, de onde é que vem meu povo. Por exemplo, a Natália, ela disse, não, se eu sou da Caucaia, eu posso ser do povo Tapeba. Mas aí, quando uma das lideranças do povo Tapeba diz, Natália, mas não tem ninguém da Sobrenome. linhagem do seu Uhum. sobrenome no nosso Ferreira. povo, ela não foi amornar e dizer assim, então talvez seja confusão da minha cabeça. Ela foi procurar de outras formas, com outros métodos. Então, quantas e quantas pessoas nós não temos no estado do Ceará, né, que infelizmente tiveram suas histórias violadas, e aí é por isso que a gente fala tanto dos direitos violados desses povos, porque o massacre cultural foi muito grande, né? A invisibilidade desses povos foi muito grande. Exatamente. A desinformação, o preconceito geram realmente esse esquecimento cultural, né? E esse movimento que a Natália fez foi super importante. É um movimento que outras mulheres e outros homens devem estar fazendo nesse momento. É tanto que o IBGE mostra que há uma crescente na população indígena e se a gente fizer um recorte para o mundo todo, a ONU Mulheres mostra que a maior parte da população indígena
indígena é formada por Por mulheres. Ou seja, é um reflexo de uma Sim, afirmação que as pessoas estão fazendo hoje em dia. De, tipo exato. assim, é uma sensação de pertencimento. As pessoas estão buscando as suas origens, estão buscando de onde vieram e Isso. para onde vão, consequentemente, né? Vamos falar sobre desafios, né? Vamos trazer um pouquinho mais aqui para o nosso foco, que é empoderamento feminino, que perpassa, claro, por muitos desafios. Nascer mulher, você já está sujeita à discriminação, você já está sujeita a diversos tipos de violência, mas eu quero saber de vocês quais são os desafios enfrentados pelas mulheres indígenas, né? A gente pode especificar quais são esses desafios para a gente entender um pouco mais dentro do contexto de vocês, por gentileza? Bom, essas mulheres, elas lutam diariamente pelo fortalecimento e pela preservação do meio ambiente, das nossas terras, né? Costumamos dizer que terra demarcada é vida garantida, né? Então, essas mulheres têm o desafio e têm o papel de proteger, de fazer com que a nossa mãe terra ela possa ter essa proteção, porque a gente tem um pertencimento totalmente diferente do que significa a mãe terra para a gente, né? Algumas pessoas entendem que a terra em si é apenas a areia, né? E a gente costuma dizer que a nossa primeira mãe, que foi, de uma certa forma, usurpada e, de uma certa forma, negociada, foi a Mãe Terra. Né? E aí, essas mulheres elas têm esses desafios de continuar lutando pelo território, pelo pertencimento étnico de seus povos, mas também são mulheres que, no seu dia a dia, elas estão a lutar, né, pela visibilidade dos seus trabalhos. Né? E aí é preciso, por exemplo, a gente deixar registrado, né, que até hoje, nos dias atuais, as mulheres indígenas que sofrem essa violência no chão dos territórios são mulheres que, infelizmente, algumas vivem em situação de vulnerabilidade social, né, que infelizmente não conseguiram, não tiveram a mesma força que a Cacique Pequena, não tiveram a mesma força que a Cacique Irei, que tantas outras mulheres, e aí pararam de estudar, são mulheres que muitas vezes não têm perspectivas, né? A depressão é um assunto que chega com muito forte dentro dos territórios indígenas e principalmente para as mulheres e mulheres jovens, né, que terminam seu ensino médio e não buscam, não têm força para fazer um cursinho, né? Então, assim, essa problemática da doença, né, da doença psicológica, né, da doença mental hoje, ela se aflora mais e mais dentro dos territórios, então essas mulheres também têm esse desafio. E aí o desafio de fazer com que elas possam, de uma certa forma, trazer o alimento para sustentar suas famílias, né? A gente fala de mulheres que muitas estão trabalhando com o empreendedorismo do artesanato, né? Que são artesãs, que são mulheres que são cozinheiras e que muitas vezes não conseguem vender a sua mercadoria, né? Não conseguem fazer com que essa mercadoria ela seja valorizada. Então, assim, nós trazemos esses desafios que está no chão do território, que está com essas mulheres, mas também precisamos falar, muitas vezes, da invisibilidade que ainda se dá a esse processo de autonomia que essas mulheres têm, né? Às vezes é necessário que a gente busque forças para que o trabalho, por exemplo, dessas mulheres que estão no chão do território seja mais valorizado, né? E isso desde um campo de luta a um campo mesmo de trabalho, do setor mesmo comercial, para que essas mulheres possam ter a sua subsistência. Mandar um curso para lá, viu, de gastronomia. Olha aí, vamos estamos fazendo aqui um networking, já estamos fazendo aqui uma conexão, que legal, bacana. E aí, às vezes também, Natália, além do curso, não só como elas fazerem a questão da gastronomia, de como produzir o alimento e tal, até porque, nisso elas têm o saber, né? Porque isso é muito ancestral, muito cultural, né? Mas como aplicar, por exemplo, como aplicar o preço numa determinada mercadoria, né? Que elas não têm essa noção com relação à questão do financeiro em si, né? É o Por valor, exemplo, o valor isso, que muitas vezes é o valor que é interno. Se eu não me valorizo, se eu não tenho autoestima, eu muitas vezes
poxa, esse bolo tá caro, né? Vender pra Thaís. Isso. Mas ela não queria comprar, ela tinha o direito para comprar, tinha o dinheiro. Mas o Padre Rino até fala disso, que é o processo de De colonialidade colonialidade, isso, internalizada. internalizada. É um processo de colonização que aconteceu por tanto e tanto tempo e ainda existe, porque ele ainda fica batendo a porta, É, que ele é internalizado. E às vezes você acredita, sabe, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci eu assim, vou E cresci morrer você assim. assim assim. pro resto da E vida. Isso, você assim, eu não posso evoluir, eu não posso ir para outro lugar, eu não posso vender um bolo de 10 por por 35, 35. porque acho que é pouco. Que eu vou Então, estar para mim, esse é o desafio. isso. Romper a colonialidade internalizada. É. Romper isso, para que a gente possa evoluir, ter prosperidade e voar mesmo. E para enfrentar isso que você acabou de falar, Natália, é preciso ter Natálias, É. Cacicas Irês, para que mostre para as mulheres de que é possível. E aí surgiu a tua ideia de montar um negócio social. É. Queria passar também para essa parte, que é super interessante, queria que você me É. explicasse E era muito nessa perspectiva das mulheres da faziam um curso na escola vulnerabilidade. de gastronomia. Então, nós trouxemos a universidade, que é a UFC, né, o curso de bacharelado de gastronomia, que já certifica muitas, o primeiro certificado na vida. É, Poxa, ganhei um certificado, o UFC é uma coisa. isso. Então, aquilo gera um processo de autoestima. Mas é agora a minha qualificação do mestrado nos próximos dias. O tema do meu trabalho é gastronomia e terapia, a cozinha como lugar de cura. E eu trago muito esses elementos que essas mulheres enfrentam de ter medo de fazer, de ser, de evoluir. Então, eu tenho que trazer minha profissão aqui, né? A gente está vendo aí nas Olimpíadas agora, muitas mulheres estão ganhando medalhas, mas qual é o discurso? Agradecendo a psicólogas, estão ali trabalhando a saúde mental. Então, tem algo que vai fortalecendo, não é a psicóloga que vem e fortalece, mas o instrumento, o recurso que a gente utiliza através da terapia, faz com que essas pessoas encontrem a força que elas têm. Porque nem todo mundo teve uma mãe, uma cacique pequena que segurou na mão, muitas nem conhecem. Então, com a mão solta, foram ali acolhidas através de um abrigo, de uma outra mãe, né, que veio, que adotou, mas falta isso. Então, quando você se conecta, inclusive com a sua mãe terra, aí você começa a ter essa força. Então, lá no Bom Jardim, há 27 anos, o movimento vem fazendo isso, oferecendo gratuitamente esse espaço terapêutico, movimento de saúde mental para todas as mulheres que estão ouvindo aqui esse programa e que podem ir lá acessar terapias gratuitas, massoterapia, a escuta psicológica, né? Estou lá também fazendo esse trabalho e com isso, agora eu faço um curso, agora eu quero empreender. Agora eu quero ganhar dinheiro. Aí eu saio de uma situação de violência psicológica, financeira, que se eu não tenho ali um companheiro ou uma companheira que me dá um sustento, eu não sou nada. Eu posso ser. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Então, começa a encontrar, sabe? Essa chave começa a virar. Para você ter vida e vida em abundância. Não é em escassez. Né? E ter essa liberdade para voar. Eu acredito que esse é o meu sonho. É um desafio, mas é o que eu vou continuar fazendo. E a partir da capacitação dessas mulheres, surgiu o teu negócio social, Isso, que é o foi o Jardim no Jardino. Buffet, que reúne essas mulheres da comunidade, empodera Isso. essas mulheres, gera renda para essas mulheres também. Queria que eu Isso. falasse um pouquinho sobre Então, o isso. Jardim no Buffet é um negócio social que, para sustentar o movimento, até porque a saúde mental não é uma pauta tão investida ainda, precisava de recursos para continuar sobrevivendo. Então, a nossa ideia foi criar sustentabilidade para essa instituição através do negócio. Então, quem contrata hoje o Jardim no Buffet está apoiando diretamente as ações do movimento e dando dinheiro para essas mulheres que estão ali trabalhando. Tem lá a dona Suemi, que é a chefe, que nunca fez um curso de gastronomia, mas foi certificada pela Universidade Federal pelo seu notório saber como a chefe do buffet. Então, tem esse trabalho do empoderamento ali, sabe? Acontecendo. E tantas outras mulheres. Do Bom Jardim, né? Eu lembro até do nome, quando a gente foi criar o nome do buffet. Eu disse, rapaz, nome de buffet tem que ser chique. Aí, vamos botar o nome Bom Jardim, que é para dizer que a gente é do Bom Jardim. Ninguém vai contratar a gente, Natália, se disser que é do Bom Jardim, porque tem ainda um preconceito. Existe Como tem com muito. periferias e povos indígenas, né? Tá, então vai ser Jardino. Porque é em italiano, o nome de Jardino. Mas sabe o que significa em italiano? O quê? Jardim, Jardim. por causa do Bom Jardim. Olha aí, não foi Bom Jardim, mas foi Jardino. Jardino, e hoje, né, fizemos lá, nos encontramos no evento do Pacto Global, que a Somos Um, né, liderou, eu e a Ju fizemos lá a abertura, foi incrível, e as mulheres lá vibrando, não só, né, mulheres cis, mas mulheres trans, população LGBTQIA+,
pessoas autistas, com TDAH, neurotípicas, ou seja, hoje o buffet, ele vem abrindo portas para essas pessoas que estavam ali num cantinho querendo uma oportunidade para mostrar o seu dom, o seu talento e viver, né. Inclusive, eu experimentei de tudo e Gostou? uma delícia. Olha, eu também já experimentei em um evento, Conexão ODS, ó, A gente foi acelerado pela maravilhoso. Somos Um, né, que é uma outra grande mulher, que é a Tiziana Rolim, que por 9 meses ali tivemos essa aceleração, e foi uma pessoa que viu ali os nossos dons e que bora investir, não só financeiramente, mas dando uma oportunidade para que, olha, vocês podem, além disso, podem ir mais e romper essa colonialidade internalizada para serem quem vocês quiserem. É isso aí, olha aí, essa é a maior prova de que mulheres podem empoderar mulheres e juntas somos mais fortes, com certeza. Para quem está chegando agora aqui na Verdinha, todos aos sábados estamos sendo transmitidos na Verdinha. É maravilhoso ter você com a gente. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui com a Natália Tatanca, psicóloga, coordenadora também do Movimento Saúde Mental do Bom Jardim. Ela também tem um negócio social, é empreendedora social, que é o Jardim no Buffet. Nós estamos também aqui com a Juliana Alves, que é a Cacique Irê, ou então a secretária dos povos indígenas do estado do Ceará. Ela é muitas, né? Podemos ser tudo que a gente Podemos quiser. ser tudo. E se eu for ler o currículo de cada uma, gente, eu vou passar aqui o episódio inteiro falando. E vamos falar da secretaria? Que eu acho que é super importante uma mulher à frente da primeira secretaria destinada aos povos indígenas do Ceará. Isso aí é representatividade pura, né? Tinha nem indígena no Ceará, né? Agora já tem uma secretária dos povos indígenas. Sim, muito potente, né? E aí a gente traz aí agora, nesse governo, né, do governo Eumano de Freitas, que faz, né, essa reformulação da lei do Estado para que possa incluir a criação da Secretaria dos Povos Indígenas, né? Então, a Secretaria dos Povos Indígenas, ela é criada no dia, tem sua portaria no dia 13 de fevereiro de 2023, né? O ato da sua criação. E aí, desde então, a gente tem trabalhado para que se efetive as políticas públicas do Estado dentro dos territórios, né? Para a gente foi um feito muito grande a criação da secretaria, né? Mas, para além desse feito da criação, é preciso ampliar para que as políticas públicas elas se efetivem de fato. A gente começa com um termo de cooperação técnica entre a Secretaria dos Povos Indígenas e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, SSPDS, né? E aí a gente realiza esse termo de cooperação no dia 3 de julho de 2023, dando assim a seguridade e segurança para os territórios, né? A gente sabe que essa questão da segurança pública é uma questão que se prolonga, né, dentro de todos os territórios, né, bairros e favelas, né, no estado do Ceará. E aí a gente cria com uma ação muito pertinente, um GT de trabalho, para que a gente possa, vamos criar um acordo de cooperação técnica, mas a gente precisa trabalhar com as lideranças de como é que eles querem essa segurança. A gente não faz isso só da nossa cabeça, né, enquanto secretária de Estado, muito pelo contrário, sempre trazendo as nossas lideranças para que a gente possa ouvi-las e ver como um formato mais dinâmico de como fazer isso acontecer de fato, né? E aí a gente também faz toda a articulação para que se saia, né, de uma certa forma, o edital do primeiro concurso para os professores indígenas, né? Nós temos na rede do Estado, nós temos 43 escolas indígenas que são da rede do Estado, nós temos mais de 800 professores indígenas que também são da rede do Estado, e aí o nosso governador Eumano de Freitas, ele vai e lança o edital do concurso público específico para professores indígenas, que aconteceu na 27ª Assembleia, que foi ano passado, lá no município de São Benedito, no povo Tapuia Cariri. E aí os professores, inclusive, a gente no último dia 31 de julho agora, a gente dá posse a esses professores, né? Então foram 146 professores empossados, né, que passaram por um concurso, que fizeram uma seletiva, né, que foram avaliados pela UES para que eles pudessem continuar trabalhando, exercendo sua profissão. E aí um feito também muito grande na política pública, através da Secretaria dos Povos Indígenas, foi o termo de cooperação técnica assinado entre a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, o IDACE,
para a demarcação física de 4 territórios indígenas aqui no estado do Ceará, que foi o território Genipapo-Canindé, o território Pitaguari, o território Tapeba e o território Tremembé, o território Tremembé, lá da aldeia... me fugiu agora do sentido, Não mas tem foi problema, lá daqui a pouco a gente lembra. mas foi lá do povo, lá do município de Acaraú, né? Então, assim, isso foi um feito muito grande, né? O governador do estado do Ceará, ele tem pautado, né, e tem cobrado muito essa ação voltada para a garantia desses territórios, né? A gente tem que trazer aqui para a mesa que o governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, é um governador que conhece essa pauta, conhece a luta desses povos, antes mesmo de estar no governo, já transitava, conhece os movimentos sociais, já transitava nos territórios, né, enquanto deputado, antes enquanto assessor jurídico, né, que a formação do mesmo é advogado. Então, assim, tem essa sensibilidade, mas para além da sensibilidade, é um governador que tem essa responsabilidade, essa competência de atuação. Nós estamos aí para implementar as areninhas, porque, pasme, Thaís, nós estamos falando de territórios que, por exemplo, a questão dessa política em si de equipamento é escassa nesses territórios, né? Então, implementando mesmo, criando mesmo essas políticas para dentro desses territórios. Então, desde uma areninha, desde uma brinquedopraça, desde uma academia ao ar livre, né? Porque a gente costuma dizer que algumas ações hoje de adoecimento nesses territórios é justamente pela essa ausência dessa política pública, de fato, né? E aí a gente tem trabalhado, nós temos uma equipe ainda uma equipe que hoje se concentra em 16 pessoas, né? Assessoria jurídica, assessoria de comunicação, assessoria administrativa e financeira. Então, nós temos células de representatividade, coordenação de políticas públicas. Então, nós temos um corpo técnico já bem amadurecido, estruturado dentro da secretaria, né? Nós estamos ali na Rua Silva Paulé, né? Ali próximo à Casa Civil, e que a gente tem feito essa construção também buscando a transversalidade, com a parceria das demais secretarias de Estado, né? Então, a gente tem enfatizado muito bem, temos muita parceria com outras secretarias, levando cursos, né, capacitações, né, através da secretária Onélia, né, que é a secretária da parte da SPS, para dentro desses territórios, curso de cabeleireiro, curso de costureira, curso de confeiteiro. Então, a gente tem levado para dentro desses territórios esses cursos e também recebendo desses povos as suas demandas. O que é que eles querem? Eles querem mesmo esses cursos? Eles querem outros, né? Sempre entendendo as demandas, né? Sempre tendo esse olhar muito população específico, né? Não fazendo nada de cima para baixo, né? Muito pelo contrário, sempre fazendo a escuta participativa desses povos, do que os interessam, né? Afinal de contas, nós estamos construindo políticas públicas para que eles possam, de uma certa forma, se sentirem bem. E fazer essa construção, como o nosso governador ele sempre nos orienta o seu secretariado, que essa construção ela só pode ser feita se for pautado coletivo, se for ouvindo a sociedade, se for ouvindo esses povos, se for ouvindo esses movimentos sociais. Então, a gente não consegue fazer construção de política pública sem ouvir essas pessoas, né? Tanto que o nosso PPA, a gente fez todo, né, acompanhando, né, dentro dos municípios e levando esses povos para participar também dessa construção. E Natália, Juliana principalmente sendo secretária dos povos indígenas do estado do Ceará, como que vocês enxergam a participação feminina, a participação da mulher indígena nas esferas de poder, né? Hoje temos secretárias, nós temos ministra, a gente vem alcançando. A gente precisa deixar aqui um ponto muito positivo, né, e deixar registrado que o governador Eumano de Freitas ele tem um secretariado paritário, né? Hoje as pastas são ocupadas metade homem e metade mulheres. Então temos um secretariado
paritário, e hoje a gente percebe que se tem avançado nesses campos políticos a presença dessas mulheres. Precisamos avançar mais? Precisamos, ainda é muito pouco, né? Como a gente costuma dizer, ainda é muito pouco a presença dessas mulheres, mas nós estamos, de uma certa forma, nessa busca ativa para que mais mulheres possam estar ocupando essas esferas de poder, né? Essas esferas de poder que, de uma certa forma, legitima também, né, o que a conquista dessas mulheres, né? Nós precisamos deixar registrado que nós estamos falando de um grupo que, por exemplo, até pouco tempo, né, na década de 30, que essas mulheres conseguem a sua cidadania para poder votarem, né? E hoje, um campo de atuação que precisa se voltar pela presença de ter mulheres é no campo político, né? Desde a questão das câmaras, né, legislativa, executivo, né, nós somos o maior número de eleitores de mulheres, mas é o menor número de integrantes políticos de mulheres, né? Ou seja, nós temos o maior número que vota de mulheres, mas na hora do voto as mulheres não estão votando nas mulheres. Então é preciso que a gente comece a redesenhar esse caminho para que a gente possa ter, porque construir política voltado para mulheres tem que ser mulher que tem que fazer isso, né? E aí é preciso também deixar registrado que nós tivemos, né, um avanço muito positivo também no que diz respeito ao registro, né, a certidão de nascimento das novas crianças, né? Mas também nós estamos num trabalho juntamente com a Defensoria Pública, né? Com esse compromisso de fazer novas certidões de nascimento para ser incluso, né, o nome da etnia, né, naquele indígena, naquela indígena que queira ter o seu nome, né, o nome do seu povo registrado desde lá da certidão de nascimento a outros documentos. Então, por exemplo, a gente fez esse grande feito em abril do ano passado, né, com o apoio da Defensoria Pública do Estado, que começou pelos indígenas Genipapo Canindé, Ceará, povos indígenas, né, povos do Ceará, quer dizer, o nome, e aí a gente, depois do povo Genipapo Canindé, a gente está fazendo outras rodagens em outros municípios, e aí lá na minha certidão de nascimento tem Juliana Alves. É de fato uma grande conquista. Juliana Alves, Genipapo Canindé, e a minha neta, que nasce no dia 22 de abril, ela já nasce com o registro de nascimento. Mavi Alves, Genipapo Canindé. Olha que legal. Thaís, acredito que isso que a Ju traz de mulheres que não votam em outras mulheres ou mulheres que não apoiam outras mulheres, quando eu vi o nome desse podcast, né, A Vida Delas, veio muito isso de você convida outras mulheres, porque você tem uma voz, você tem esse espaço e que muitas pessoas te conhecem, mas trazer a gente também para ser porta-voz do que nós somos, do que nós fazemos também de importante, de interessante, mas como é que mulheres ainda precisam aprender a amar outras mulheres, de respeitar outras mulheres. E eu gosto sempre, eu vou ficar sempre batendo nessa tecla da mãe, que é terra, da mãe que nos gerou. Então, essa conexão é um fiozinho assim bem fininho, mas que ao mesmo tempo traz tanta potência. Sabe aquele filme Avatar, que é um fiozinho com o outro e que conecta? Há uma desconexão. Então, de mulheres que, sabe, dão a mão a outras mulheres e que apoiam. Ah, não, eu tô lá no Conexão ODS, é o meu momento de brilhar sozinho. Quando eu vi a Juliana lá, eu já tava morrendo de nervosa, né, lá no evento da ONU. Juliana, a gente vai cantar junta. Tá, vamos lá, vamos. E ela me passou força e eu passei força e assim todo mundo brilha junto e foi incrível. E como nós podemos fazer isso? Sim. De conectar mulheres, conectar com outros. Foi lindo lá ver a Rebeca receber a medalha e as outras duas reverenciando, né? Ali estavam as melhores. Então, como é que a gente reverencia outras mulheres? Até postei hoje no meu Instagram sobre isso. Mulheres que empoderam outras mulheres. Fica essa reflexão, né, para todas nós, mulheres, e para os homens também, né, que enxergam aqui
pertinho da gente todo esse movimento que é crescente, né? Eu acredito que com o passar dos anos, as mulheres estão enxergando cada vez mais Sim, isso. Pelo menos isso. isso é o que eu espero, né? Que as mulheres se enxerguem como potência, enxerguem como aliadas, né? Que acabe com essa ideia de rivalidade feminina, Que porque não enxergue ainda uma outra enquanto disputa, e como né? disputa, Muito exatamente. pelo contrário, que enxergue uma outra como um apoio, como uma aliada, que vai poder fortalecer ali a sua luta, a sua causa. Hoje de manhã eu estava na comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, lá na Casa da Mulher Brasileira, e eu fazia um discurso justamente sobre isso. Quem de nós, se não for nós, que lutar por nós? É verdade. Se não for nós que a gente faça essa luta, essa frente, junto umas das outras, se não formos nós, quem fará? Né? E como nós podemos fazer isso dentro de um sistema tão capitalista? Como é que nós podemos fazer isso dentro de um sistema tão opressor, né? Onde muitas das vezes a gente precisa explicar e fazer a leitura da historinha do Brasil, contar a historinha do Brasil diversas vezes para que as pessoas possam entender o papel da mulher na sociedade, né? Que nós não estamos aqui, nós não somos mais, mas também nós não somos menos, né? E que nós precisamos nos olharmos enquanto seres humanos, independente da classe social, da cor, raça ou etnia. Né, que nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui de passagem, nós vamos passar. Outros de nós virão. Né? E como nós estamos preparando esses outros de nós que virão para poder dar continuidade? Numa disputa, nós não podemos deixar tanta disputa no universo. O universo em si, ele nos dá tanta coisa boa. E que muitas vezes nós somos tão egoístas que nós não conseguimos recompensar o que o universo nos dá de tão bom. Disputa enfraquece. Disputa enfraquece. Disputa enfraquece, é verdade. E já nessa reta final aqui do episódio de hoje, eu queria fazer uma pergunta assim, talvez até, ai, Thaís, que boba, mas eu acho que é importante. Quais são, assim, as dicas práticas que vocês duas poderiam dar para que o mundo, a humanidade como um todo, sejam mais, como é que eu posso dizer? Sejam mais justos, mais igualitários, com mais respeito pelos povos indígenas, com foco em especial para as mulheres indígenas. Assim, quais são as dicas práticas? O que seria, a gente pudesse assim elencar assim mesmo, assim, um por um, quais são essas dicas que vocês poderiam dar? O que seria necessário para a gente alcançar cada vez mais o que é preciso para que os povos indígenas, principalmente as mulheres, sejam valorizadas com todo respeito? Uma dica muito simples que eu sempre deixo, Thaís, é que, além de uma dica, um convite. Conheçam um território indígena. Conheçam um território indígena para que vocês possam, de uma certa forma, visualizar com seus próprios olhos como esses povos permanecem vivendo. Muitas vezes, ao olhar do homem branco, ao olhar do de fora, vivendo com tão pouco. Mas para aqueles que estão lá, naquela luta, é muita coisa, todas as conquistas que se tem. Então, o primeiro convite que eu deixo é esse. E sempre apoiem a luta desses povos. Né? Os povos indígenas, eles não estão nesse universo para disputar nada com ninguém. Eles não estão para tomar nada de ninguém. Muito pelo contrário. Estudos comprovam que esses povos, aonde tem a presença de indígena, é onde ainda existe a floresta em pé, os rios e lagos com as nascentes naturais para a sobrevivência desses povos. Onde não tem a presença desses povos, infelizmente as florestas estão desmatadas, né? Infelizmente já não existe mais a presença dos animais, porque as pessoas têm uma ganância muito grande. Né? E aí, nós tivemos uma resposta do universo, nós tivemos uma resposta que foi dada, de uma certa forma, começando lá na China, né? Que foi a pandemia. Mas que, infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam. E aí, o que foi que o coronavírus fez? Atacou aonde? Atacou os pulmões das pessoas. Né? Você que era contaminado, que se contaminava com o coronavírus, né?
uma das primeiras coisas que causava ali o adoecimento era a falta de ar, né? E aí é uma resposta que a própria mãe natureza, que o próprio universo está dando para a gente. Assim como nós, em uma doença que contaminou o mundo inteiro, faltou ar para nós, enquanto seres humanos, o planeta também está precisando de ar. E nós precisamos cuidar do nosso planeta. Desde os rios, lagos, mares, florestas, nós precisamos cuidar desse espaço para que os nossos filhos, e aí os nossos filhos da humanidade inteira, possam usufruir do planeta. Porque senão, daqui a alguns anos, nós não teremos planeta Terra. Natália? Tem uma brincadeira de mau gosto que muitas vezes as pessoas trazem dizendo que os índios gostam de ficar deitados na rede. Não gostam de trabalhar, ficam embaixo das árvores. Só que eles não compreendem que isso era esse momento de reconexão. Que as pessoas hoje não ficam mais deitadas na rede porque elas têm agendas superlotadas. Elas têm ansiedade em alto grau, tem a medicação que hoje está sendo distribuída, você já fugiu do nosso controle. E é claro que o que eu vou trazer é esse cuidado conosco, o respeito, sabe? Com um ser mais valioso. Nós recebemos o dom da vida. E o que é que eu faço com isso? Como é que eu me cuido? Como é que eu tenho o meu momento ali de ficar deitado na rede, de pé para cima, me balançando? De não fazer nada. E de ser preguiçosa mesmo. Não vou. Já gravei hoje, agora à noite eu vou me balançar. Hoje à noite eu vou fazer um escaldapé, botar meu pé ali dentro de umas ervas com água quente, e ali eu vou demorar no meu banho. Hoje, né, claro, tendo consciência da água, mas vou me sentir presente. Vou comer, sabe? Vou sentir o cheiro da comida. Vou visitar um território, vou fazer uma coisa diferente. Ter esse tempo para você, porque a emergência da saúde mental hoje, e muitas vezes nós estamos fazendo isso. Porque como é que eu marco 5 compromissos num dia? Eu tenho 24 horas. 8 horas eu trabalho. 8 horas eu tenho que dormir. E às 8 horas tenho o meu momento com a minha neta, vou brincar de bola com a turma lá fora, vou fazer alguma coisa. Não, mas tem pessoas trabalhando 16, dormindo 4, adoecendo, enlouquecendo, se desconectando. Vai encontrar a tua árvore genealógica, vai pegar um caderno, compra um caderno, escreve quem é a tua avó, de onde eu vim, qual é o meu lugar, a riqueza que você vai encontrar. Sabe, é tão pouco. Ai, não tenho dinheiro para fazer terapia. Ah, é muito caro. Ai, tem tantos espaços, sabe, que hoje é gratuito. Vai no Parque do Cocó fazer uma caminhada de pé descalço. Vai tomar um banho de mar. Vai comer um peixe com as mãos. Tem tantos recursos, porque a natureza ela foi nos dada de forma gratuita. Tem comida boa, tem fruta, tem verdura, tem ar, tem praia, tem mar, tem tudo Temos que está ao tanta nosso coisa, né? dispor. Sabe, vamos se cuidar, vamos respeitar esse tempo que é nosso, porque é limitado esse tempo também. É isso. Gente, lindas as mensagens. Eu queria, assim, realmente agradecer a presença de cada uma de vocês. Acho que tivemos uma troca muito enriquecedora. Eu acho que é preciso falar sobre a luta, sobre as conquistas também das mulheres indígenas. E espaço aqui é para isso. Então, muito, É. muito obrigada. A gente se fortaleceu aqui nesse bate-papo. Espero que tenham gostado. Sim, Nós tivemos a sim. participação, para quem está chegando aqui de repente, já no finalzinho do nosso episódio de hoje, tivemos a participação de Natália Tatanca, empreendedora social, psicóloga. Também tivemos aqui a Cacique Irê, Juliana Alves, que é secretária dos Povos Indígenas do estado do Ceará. E aí, gostaram? Ai, foi ótimo. Bom, eu Vamos também dar uma amei. música, bora pra Vamos. Vamos finalizar com música? Bora, vamos. A vida é delas. A vida é delas. delas. Isso é ótimo. Canta qual? Ó, Mãe Natureza. Nessa música. Ó, Mãe Natureza, aceitai aqui nós chegai. Ó, Mãe Natureza, aceitai aqui nós chegai. A
Há muito tempo eu desejava os vossos pés eu beijar. Há muito tempo eu desejava os vossos pés eu beijar. No céu só canta os anjos, no mar só canta a sereia, na terra cantamos nós, pra Deus, Pai da natureza. Na terra cantamos nós, pra Deus, o Pai da natureza. Aldeia! Gente, que presente! Tava nem esperando por esse momento. Agora vamos ter que explicar que música é essa. É uma música de referência, né? Quem cantava muito essa música pra gente era o Pajé Barbosa, que hoje não está mais em nós em carne, mas está sempre em espírito. O Benício Pitaguari, que foi um grande artista plástico, né? Que também fez sua passagem muito jovem, né? Um jovem indígena. E aí é uma referência aos nossos encantados, né? Essa música. E aí a gente fala justamente da Mãe Natureza, né? Para que ela possa dar permissão para a gente. Então, sempre que a gente vai fazer a entonação de um toré, aqui no estado do Ceará, nós temos 2 tipos de rito, que é o toré e o torém. Quem canta o toré são os povos indígenas do estado do Ceará, em exceção de um povo, que é o povo Tremembé, que eles não cantam o toré, eles cantam o torém. E aí é uma pegada mais, bem mais serena, né? O toré ele já é mais acelerado. A gente inicia o toré, a gente inicia o toré numa entonação mais lenta, né? Fazendo referência aos encantados, né? A espiritualidade que ali está, para que possa florar. E consequentemente a isso, depois a gente abre os trabalhos para que a gente possa fazer numa entonação mais acelerada, né? O toré. Já o torém não, o torém ele é mais compassado, sem o uso do tambor, apenas com o uso da maraca, e só quem utiliza é o povo Tremembé. Gente, olha, eu tô simplesmente encantada. Saibam disso, obrigada por compartilhar com a gente essa vivência, essa história, essa força e essa riqueza cultural. Muito, muito obrigada, E aí, Natália uma e das Cacica. coisas que as pessoas vão até perguntar, mas como é que a gente chega nos territórios? Hoje, as aldeias indígenas, elas têm Instagram, estão nesse meio social, né? Então, acessem, se quiserem ir para o povo Genipapo Canindé, tem lá, né? Território do povo Genipapo Canindé, povo Pitaguari, do povo Tremembé e tantos outros povos, né? E aí entrem em contato, as aldeias elas têm esse cronograma de ação e atividade de visitantes, né, tem as festas tradicionais que acontecem durante todo o ano, festa da farinhada, né? Festa do Marco Vivo, festa do Mocororó, tem várias festas tradicionais que esses povos comemoram durante o ano inteiro dentro dos seus territórios, e aí que é muito interessante. Sim, uma oportunidade para que as pessoas conheçam, de fato, né? Conheçam, vá lá se energizar, buscar um pouco dessa conexão com a espiritualidade, com a encantaria, com a Mãe Natureza, né? Então é isso, a gente deixa o convite. Gente, muito obrigada, Natália e Cacique Irê. De nada. Até uma próxima, e você também aí que está nos assistindo, até uma próxima. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, você que está nos assistindo pela Verdinha, ou então pelas principais plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo, pelo canal do YouTube do Diário do Nordeste, enfim, um cheiro grande e até o próximo episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste. Tchau, gente! Tchau.